Saca só. Londrina, então, isso é uma quarta-feira, terça-feira, dia 5 de agosto. Isso aqui é o iniciozinho aqui da trilha de Guabaritoba, trilha do Guarani. Isso aqui é a trilha do Guarani bem no início, tá? Então você vai pegar aqui no Jardim Catuaí, acredito que seja Jardim Catuaí aqui, tá? E você começa por aqui. Você começa por aqui e você vai lá, aqui ó. Você vai aqui ó. Acredito que seja esse morrinho ali, onde chegaremos, tá? Chegaremos aqui então nesse morrinho aqui. Deixa eu tirar aqui porque o zoom não é tão excelente assim. Mas são, de onde eu moro até aqui são 9,5 km. Daqui até lá deve ser uns 7 km talvez, tá? Então lá, eu digo aqui ó, lá em cima ali. A gente vai até lá. Alguns carros passando aqui, já vai para caminho para Pedreira, tá? Acho que é Pedreira Guaravéria, se não me engano tem uma outra pedreira também. Aqui embaixo nós temos o famoso Flores do Campo, tá? Flores do Campo foi um bairro inicialmente planejado, tá? Para pessoas de baixa renda, talvez. Só que o que aconteceu? Houve invasão também, tá? Isso foi mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, por aí. O fato é, teve invasão nesse bairro e agora que eles estão começando a se estruturar. O governo, obviamente, que está ajudando as pessoas, né? Sem essa ajuda eles não ficariam ali. O que acontece? No Flores do Campo, que eu falei do Vista Bela ontem, tá? Vista Bela é um bairro também do que seria a classe baixa hoje, né? A gente fala da classe D, E, alguns falam classe baixa, outros falam pobre mesmo. Enfim, é tudo a mesma coisa, tá? O sentido é o mesmo. Olha lá, carro. O que pega aqui? Eu fiquei sabendo que 60% das pessoas que moram, que pelo menos em um determinado período do tempo, 60% das pessoas que moravam ali eram venezuelanos, tá? Só uma curiosidade. Muitos venezuelanos aqui em Londrina, no Paraná. Ó, o Catuaí, e aquele negócio azul lá em cima seria, eu acredito que a Dixitoga ou a... como é que é o nome da outra empresa? O Atlas, tá? Mas eu acredito que seja a Dixitoga esse azul ali. O Atlas, pode vir. E então 60% dos habitantes do Flores do Campo em uma determinada época eram venezuelanos, tá? O tema do vídeo de hoje, até lá a gente vai fazer alguns vídeos, tá? Ontem eu comecei com o vídeo começar. E eu acredito que você tem que começar, tá? Porque se você não começar, tudo vai piorar, tá? Você vai cedendo, você vai perdendo poder, tá? Na vida, se a gente entender a vida como uma etapa de passagem, uma etapa que a gente está aqui para nos evoluirmos, né? Para evoluir nosso caráter, nossa moral, enfim, para a gente conseguir um tipo de progressão. Alguns pensam em ir para o céu, outros pensam em reencarnação, outros pensam em, enfim, um tipo de acerto final, um juízo final. Independentemente da sua crença, nós estamos aqui para construirmos algo, tá? Para criarmos algo. Então comece, tá? Então, o tema de ontem foi comece. E hoje, assim, pode ser que eu comece com um tema diferente, tá? E depois vou escalando para os temas que eu tenho em mente aqui. São temas que mais profundamente, mais adiante eu vou me aprofundar em cada um deles, tá? Aqui já ficou mais perto do Vista Bela, tá? Muito sol hoje, tá? E eu falo muito tá também, tá? Então não repare nisso. Vou melhorando conforme passa o tempo. E hoje o tema é comece, tá? E o tema também significa, às vezes, ficar com raiva em algumas situações, ficar nervoso em algumas situações, é melhor do que você ficar triste ou deprimido, tá? E eu tenho pra mim bem claro nesse assunto e eu vou explanar um pouquinho por que eu penso disso. Que você, às vezes, ficar com raiva, ficar estressado, nervoso em algumas situações é até melhor do que você, de repente, se desanimar, se deixar abater pelas vicissitudes da vida e etc. Por quê? Porque nós temos
uma energia, né? Nós temos uma energia, um padrão vibratório para quem acredita. Outros falam nível de consciência, outros falam maturidade, outros falam um caminho que nós temos que seguir. Mas nós temos todos um padrão vibratório, né? Um nível de consciência. E quando você fica triste, quando você fica abatido, ou quando você deixa as outras pessoas te menosprezarem sem você dar uma resposta, tá? Seja qual for essa resposta, você tá deixando se abater, se deprimir, tá? Não deixe as pessoas pisarem em cima de vocês por nada, tá? Nesse mundo, porque é difícil você voltar depois, tá? A sua dignidade, a dignidade de cada um, de cada pessoa, ela é muito importante, tá? Sem a dignidade, você não vai funcionar completamente nessa vida. Você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir sair da cama. Muitas pessoas falam, ah, você é isso, você é aquilo, e você não consegue rebater aquilo e você acaba saindo prejudicado nessa história. Então, a raiva, lógico, além de ser um estado detrimental, a raiva, o nervosismo, não a vingança, porque a vingança já envolve o ressentimento, mas aquela atitude mais enérgica, às vezes ela é preferível à ausência de emoções, tá? Ao desespero, ou sei lá, a ausência de emoções, ao medo, entendeu? Quando você tem força, você encara e você tem razão naquilo, você adquire coragem para falar o que você pensa, tá? Para falar o que está de errado no mundo. Então não tem para falar, nossa, mas você está ficando nervoso, mas você está ficando isso, ficando aquilo. Lógico, não é o melhor dos mundos, né? Mas em certos momentos você tem que se impor na vida, tá? Às vezes em certos momentos você tem que começar, e às vezes em certos momentos você tem que se impor, ser enérgico, tá? Obviamente não estou pedindo aqui para você sair e brigar no trânsito, alguma coisa do tipo, tá? Mas assim, aquelas situações onde você sofre uma calúnia, né, você sofre uma perseguição, ou alguém fala alguma coisa que não é verdade, uma pessoa que está só prejudicando o ambiente e está te sacaneando, às vezes você precisa conversar com ela, às vezes você precisa explodir em público, às vezes, tá? Você tem que ir, lógico, mas você não pode deixar ser pisado. Entre você ser pisado, porque as pessoas não estão nem aí pra você, tá? Às vezes, tá? E entre você ser pisado e você prevalecer, entre você mostrar sua postura com decisão, com confiança, né? Criticar a ação da outra pessoa, prefira a segunda coisa, tá? Brigue. Não deixe as pessoas pisarem em cima, tá? De você à toa. Quando você tem razão em algo, quando você sabe que a outra pessoa está errada, fale isso, cara. Não deixe para amanhã, não deixe que essa pessoa suba em cima de você, monte em cima de você, tá? Existem exceções, mas via de regra é isso, tá? Você tem que preservar quem você é, sua identidade, né? Você tem que preservar sua identidade e não deixar as pessoas mexerem muito com você, entendeu? De vez em quando que você precisa isso. Por que não a tristeza? Por que não o abatimento? Porque o abatimento e a tristeza, a depressão, enfim, estados assim, eles te levam à inatividade. Você perde o seu poder de viver e o poder de você ver beleza na vida. Então assim, lute por alguma coisa. Se for preciso se posicionar, se posicione, cara. Entendeu? Não perca essa oportunidade, não fique nessa de ficar engolindo muitos sapos, porque as pessoas, às vezes é fulano que caga em ciclano, que caga no subordinado dele e sobra pra você. Não aceite isso, cara. Anote tudo no papel, registre isso, se posicione, entendeu? Arrume provas, né, se for o caso. Fala as coisas como elas são. Fala, você está passando os limites, você não tem esse direito comigo, eu faço um bom trabalho aqui. Não deixe elas montarem em você, meu caro. Não é bom se movimentar em áreas de raiva, de agressão, de agressividade, e nem muito menos em áreas como o orgulho, né? Mas ainda assim, é melhor essas duas áreas, por exemplo, do que o desânimo completo, a apatia, né? A inação. Não dá para você ver muito ali nessa faixa vibratória de superatividade, né, onde você é defensivo muitas vezes, mas também não dá para deixar os outros montarem em cima de você, tá, meu amigo?
Então assim, às vezes a gente fica nervoso com certas coisas que a gente acontece. Talvez o ambiente não esteja bom. Talvez o ambiente não esteja bom e você não tem como mudar neste momento. Mas eu peço com empatia para você, com cuidado, com carinho para você. Defenda a sua dignidade. Defenda a sua dignidade. Sabe? Não deixe os outros pisarem muito em cima de você. Estabeleça limites. Tá? Estabeleça claros limites. Que isso é um assunto que nós vamos falar mais pra frente, que tem a ver com a coordenação. A sociedade é boa quando ela vive com coordenação. Quando cada um se coordena. Isso que é a alegria de você viver em sociedade. Quando ninguém quer montar nos outros. Mas para isso é preciso todo mundo estabelecer seus limites, tá? Caso contrário, você vai se dar mal, vai se servir de chacota. Tá, meus amigos? A gente vai continuar com outros temas. Se Deus quiser, eu posso tocar você em um determinado ponto, em outro você... O que não for interessante você descarta. O que for interessante você pega para si mesmo. Procura refletir um pouco sobre isso. Desenvolver uma consciência crítica, uma capacidade crítica sobre esses assuntos. Como você vai colocar isso em prática. Mas assim, proteja a sua identidade, tá? Proteja seu alto valor, a sua dignidade como pessoa humana, como filho de Deus também. Não deixe pessoas mal intencionadas, muitas vezes sacanas, te colocarem muito para baixo, tá? Lute, resista, fale a verdade, tá? Tô com vocês sempre. Abraços, tá? Com Deus.